Olá, meus amigos e minhas amigas de todo o nosso Sergipe. Hoje, o nosso Conexão vai tratar de um tema que toca o coração de milhares de famílias no nosso estado: a educação inclusiva. Será que as nossas escolas estão realmente preparadas para receber crianças neurodivergentes? Ou a inclusão só existe no papel? Aqui, a gente não foge do debate. Vamos entender o que é neurodivergência e por que motivo o sistema educacional precisa urgentemente de se adaptar à realidade e não o contrário. Para esta conversa, recebo hoje aqui a Thelma Maria de Andrade, pedagoga com 35 anos de estrada e especialista em neuropsicopedagogia. Acertei? Acertei. E TEA, que é o transtorno do espectro autista. Thelma, seja muito bem-vinda ao Conexão Sergipe. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para discutir aqui e falar um pouco de um tema que é tão importante e que muitas das vezes falta conhecimento das pessoas. Então, muito obrigado. Antes de mais nada, quero lhe agradecer, porque eu sei que aqui é um tema importante para a gente poder falar de um assunto que chega no dia a dia, hoje, cada vez mais, em muitas famílias de Sergipe do Brasil. Eu que sinto a satisfação de estar aqui no programa Conexão para falar de um assunto tão importante, que é a inclusão. Oh, que bom. Mas, Thelma, antes de irmos para as perguntas das ruas, porque aqui o povo tem vez, eu queria que você pudesse explicar para mim, para quem nos assiste, o que são exatamente crianças neurodivergentes. E este aumento de diagnóstico que a gente vê hoje cada vez mais, é um fenômeno real ou é apenas porque temos agora mais informações do que nós tínhamos antes? Isso, André. Primeiramente, o que é neurodivergência? Neurodivergente é a forma como esse indivíduo, esse ser, esse paciente, ele interpreta e ele entende os conectores de conhecimento. Então, neurodivergência é a forma como ele aprende, certo? Com relação a esses diagnósticos precoces, o nome já diz, diagnósticos precoces, é justamente a atenção que as famílias, as escolas estão tendo com relação a essas demandas e sinalizar as famílias com relação a esse processo de aquisição diante das ocorrências escolares. Antigamente a gente ia falar menos em casos como esse. Depois a gente viu falar muito assim, olha, depois da pandemia, os casos aumentaram por conta da pandemia, por conta disso, por conta das vacinas que as mães tomaram e isso resultaram no nascimento dos filhos com neurodivergência. Procede, não procede? Tem realmente alguma coisa a ver ou apenas isso as pessoas criaram por conta desse número cada vez maior de informação que chega? Olha, André Moura, veja bem, eu penso, diante das minhas pesquisas, dos meus estudos, eu vejo que a pandemia veio nos alertar. Esses estudantes passaram a ficar mais tempo dentro de suas casas. Logicamente, onde foram sinalizados questões com relação à aprendizagem que seus pais passaram a perceber. Que antes, não pela falta de mais tempo próximo, não enxergavam isso, digamos assim. Então, essa criança, mais tempo dentro de casa e os pais tendo que propiciar aquele momento de interação, que antes era com os colegas e passou a ser em casa com a família, então eles começaram a perceber, por que meu filho não está aprendendo? Começaram a levantar essas lacunas para ir em busca de investigação e descobrir o porquê dessa não aprendizagem. Porque, veja, o dado é importante, Hoje, Sergipe possui mais de 5.200 alunos com necessidades especiais, matriculados apenas, e esse número eu estou trazendo apenas na rede estadual de ensino. Temos hoje 127 salas de recursos multifuncionais, mas a pergunta que não quer calar vem do povo. Vamos ouvir, Thelma, aqui a pergunta que vem do povo. Fui matricular meu filho na escola particular, mas não tinha vaga para meu filho autista. É possível ela botar quem ela quiser na escola, que não seja autista? Vamos lá, Thelma. É uma pergunta, que acontece no dia a dia, infelizmente. As escolas que fazem isso é porque elas não estão preparadas, Isso não pode acontecer, que tem aí a legislação, não pode negar a vaga desse estudante,
né? A não ser que a escola diga que não tem a vaga não somente para o neurodivergente, que não aconteça realmente essa vaga. Mas a escola comunicar que não tem a vaga porque o aluno é neurodivergente, a escola deve ser punida. Tá, e hoje nós temos, porque veja, essa negativa velada, ela é cada vez mais recorrente, não é? Principalmente na rede privada, por incrível que pareça, não é? A rede pública, ela hoje, como eu disse aqui, nós temos hoje 127 salas na rede estadual de ensino. Mas nós temos hoje uma legislação, né, que pune escolas, não é, que trazem essa negativa velada, ou não tem uma legislação, ou os pais eles vão apenas fazer uma reclamação, mas fica por isso mesmo. Enfim, eu queria ter qual é a orientação técnica e legal para casos como este? Olha, André, existe a legislação ela tem que ser cumprida, né? E cada vez mais a coisa vai se apertando, né? A população tem que estar bem antenado com relação a esses requisitos, com relação à lei. Certo? No caso de uma negativa, o que é que esse pai tem que fazer? Esse pai tem que ir ao Ministério Público. Felizmente, a realidade denuncia a escola. Primeiro, a escola negou, o que é que o pai deve fazer? Eu quero por escrito, no papel timbrado da escola. A escola vai ter que dizer que não existe a vaga. Aí, simplesmente, esse pai vai com esse documento dizendo lá que não tem a vaga, que realmente não possui a vaga. Mas o que acontece no dia a dia, eles não dão esse papel. Eles dizem que não tem, porque eles não têm condições devido às demandas das salas de aula e por não estarem preparados. Mas a lei está aí. Então, o pai deve fazer isso. Quer a documentação, leva para o Ministério Público. Existe na nossa legislação, Thelma, por exemplo, um percentual mínimo exigido que cada escola tem que ter de vagas reservadas, ou não existe essa previsão? Existe. Não existe. A lei é bem clara. O aluno, ele tem que estar dentro da escola, André. Tem que estar dentro da escola. Muitas das escolas, como eu coloquei na minha mensagem anterior, elas dizem que não tem a vaga, certo? Mas não tem a vaga para o neurodivergente? Não. Ela tem que ter a vaga. Se ela não tem a vaga para o neurodivergente, ela não tem a vaga para o dito típico. Certo? Perfeito. Isso é muito grave, né? A lei é clara, mas o fiscal tem de ser o Estado e o Ministério Público, como você bem colocou, né? Eu defendo que, além de cobrar e, quando necessário, punir as escolas que fecham as portas para alunos neurodivergentes, precisamos de um pacto pela inclusão, não é? O governo federal precisa e urgentemente criar incentivos e linhas de crédito para que as escolas privadas, não é, adaptem as suas estruturas, e o MEC deve ser rigoroso na formação, não é, continuada. Inclusive, não é um favor, é um direito constitucional. Né? Nenhuma criança sergipana pode ser barrada na porta do seu próprio futuro. Né? Isso é um absurdo. Mas, infelizmente, essa ainda é uma realidade que nós convivemos. Né? Sim, isso é um dado real, entendeu, André? É um dado muito real com essas negativas. A gente vê tantas políticas públicas avançando, mas, nesse caso, a gente ainda não vê esse avanço tão grande como deveria ser. Mas, Thelma, veja, você atua diretamente na mediação de conflitos, né, entre famílias e escolas. Eu sei que sua luta não deve ser fácil, né? Muita gente reclama que a criança é matriculada, mas fica ali isolada, digamos assim, fica isolada dentro da sala. Alguns dizem que faltam ATS, que são os assistentes, né, terapêuticos. E é sobre isso que vem a nossa próxima pergunta das ruas. Né? Vamos lá. Eu tenho uma colega que ela é professora, ela tem em média na sala 30 alunos, 3 deles são autistas. E ela no momento está sem mediador. Você acha que uma professora dessa, tendo 30 alunos em sala, sendo 3 deles atípicos, ela não fica sobrecarregada na sala? Boa noite, Thelma. Vamos lá. Fica realmente sobrecarregada na sala. Mas aí eis a questão da gestão. Para cada aluno típico, é necessário ter uma T, né? um acompanhante terapêutico, para que dê suporte a esse estudante. Ficar ali na sala por ficar num canto, e onde vai ficar a aprendizagem? Isolado ali. Não vai ter aprendizagem. Então, a gestão ela tem que ter esse olhar. Né? E hoje, com a legislação, ela é bem clara. A questão dos laudos, a questão do estudo de caso, para que isso não aconteça. Para que esse estudante não fique ali sentado sem fazer nada. Isolado, fazendo de conta que está
aprendendo, ou o professor fazendo de conta que está ensinando. E a escola fazendo de conta que o aluno está ali aprendendo. Ele está cumprindo o papel do faz de conta, na verdade. Isso aí, na realidade, isso aí é bárbaro, né? É um crime. É cruel. E ela, na fala, né, se essa amiga ensina na escola pública ou particular, mas falando, melhor dizendo, da rede estadual de Sergipe, nós temos hoje cerca de 495 profissionais de acompanhamento especializado. É o suficiente? E nesse caso aí da amiga da nossa participante, a inclusão sem adaptação pedagógica e sem profissional de apoio é inclusão ou é exclusão assistida? É uma exclusão assistida. Não é exclusão, porque aí não tem um acompanhamento. Tá lá os três estudantes neurodivergentes com qual apoio? Nenhum. Né? Eles ali isolados, sem nenhum acompanhamento, sem nenhum apoio, sem nenhum tipo de assistência devida e apropriada, isso é um absurdo, né? Porque com um professor, 30 alunos, mais 3 estudantes neurodivergentes, não vai ter atividade. Né? Até para o próprio professor é impossível ele poder conciliar isso. Sim, né? Impossível. Isso aqui é o que eu defendo em Brasília, porque eu falo Brasília assim, que é quem ali, né, define a nossa legislação federal, e aqui no Estado, é que o recurso do Fundeb ele seja aplicado massivamente na contratação e principalmente na formação técnica desses mediadores. Né? Os recursos não podem ser diferente disso, ele tem que ser aplicado dessa maneira. Não adianta colocar alguém apenas para tomar conta, entre aspas, da criança. Tem de ser alguém que ajude a criança verdadeiramente a aprender. Né? Eu digo sempre isso, né? Eu sempre defendo uma proposta que é a criação de um programa de capacitação escolar contínua, onde o especialista ele vai até a escola treinar a equipe no chão da sala de aula. Né? É lá no chão da sala de aula que ele pode fazer o melhor treinamento e ter, né, esse professor o melhor aprendizado. Não é porque treinar a equipe no chão da sala de aula, aí sim eu entendo que funciona. E não apenas em cursos teóricos à distância. Né? Porque é diferente. Né? O curso teórico à distância e jornadas anuais não resolve. A coisa, na prática, é diferente. Né? Ainda mais quando você vai cuidar, né, de crianças neurodivergentes. Mas, dona Thelma, nós sabemos que para a inclusão acontecer, na escola, no caso, que do nosso debate aqui, o aluno muitas vezes precisa de um laudo, né, de um acompanhamento terapêutico, mas a realidade do nosso povo é muito difícil. Né? Thelma, veja, eu até fiz questão de anotar aqui que um amigo meu me perguntou, né, essa angústia, não é, e a burocracia do laudo. Né? E no caso desse amigo meu, o neto dele tem o diagnóstico, mas a escola vive pedindo um relatório novo do médico para manter o mediador e adaptar as tarefas da criança. Só que a gente sabe que conseguir vaga no neuropediatra não é fácil, não é? É difícil. E como é que a gente fica, como é que esse pai, esse avô, essa criança, esse filho, esse neto fica nessa situação? Como enfrentar isso? Olha, André, diante da legislação, o laudo existe. Então, se o laudo existe, não há necessidade de solicitar outro. Ele é permanente, ele não vai deixar de ser. A escola não pode estar pedindo esse diagnóstico, novamente esse relatório. A escola pode pedir, sim, os acompanhamentos da equipe multidisciplinar para avaliar. Mas o laudo, ele é existente. Ele não vai deixar de existir. Exemplo, a mãe traz para a escola um diagnóstico de TEA. Certo? Está lá, já no documento da escola, a escola providenciou o PEI, tá? Pronto, o aluno é neurodivergente. O que é que eu vou precisar enquanto neuropsicopedagoga escolar? Eu vou solicitar, após 6 meses, 7 meses, eu vou solicitar a equipe multidisciplinar para ver se esse estudante está tendo realmente uma equipe fora da escola, para poder acompanhar todo o processo de aquisição de desenvolvimento pedagógico. Mas solicitar outro laudo, não. Desnecessário. Desnecessário. Porque, veja, o laudo que já é feito, já foi identificado que a criança, enfim, é neurodivergente e isso não vai modificar ao longo dos anos. O laudo vai ser sempre o mesmo. O mesmo. A escola muitas das vezes exige
com qual finalidade? É o quê? O porquê? Essa exigência da escola desse novo laudo? É a desconfiança de que a criança não é neurodivergente? A gente não consegue entender isso. Não, na realidade eu vejo, André, que a escola faz isso para, vamos dizer, por desconfiança e dizer assim, eu quero ver se tem equipe. Cadê o laudo? Eu vejo muitas escolas, eu atendo muitos professores em que fazem essa vocalização. O laudo já existe. Se o laudo existe, não há necessidade de você estar pedindo laudos. É aquilo que eu sempre digo, né? O sistema tem de servir as pessoas. O sistema é para servir as pessoas e não as pessoas serem escravas do sistema. Não é porque senão não vale a pena. Eu digo sempre isso, e eu sempre trouxe isso como uma proposta, uma bandeira, é que tenhamos uma rede de apoio intersetorial, né, como deve ser. E o que é isso? É fazer com que a Secretaria da Saúde e da Educação elas possam falar a mesma língua, né, elas possam se entender. Se o Estado já sabe que aquela criança é neurodivergente, essa informação tem de estar no sistema da escola de forma automática integrada, não pode ser diferente disso. Não é? Nesse sentido, também eu quero aqui registrar que tem um projeto de lei muito interessante da deputada Iandra, já foi aprovado na Câmara, isso é importante ressaltar, que visa acabar com a necessidade de renovar o laudo, e essas deficiências, quando são atestadas, ela é de caráter permanente e não transitório. Sim. Então, na prática, isso significa que condições, né, que não vão sofrer mudanças ao longo da vida da pessoa, não se faz necessário o sofrimento de viver renovando o laudo, que, no final, vai dizer a mesma coisa. Né? Então, não faz sentido exigir que um pai, humilde muitas das vezes, que já luta tanto para dar o básico, tenha de enfrentar filas gigantescas apenas para renovar um papel, né, de uma condição que a escola e o Estado, como um todo, já sabem que é real e permanente. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Veja, nós temos aí a lei, né, um regimento, a legislação, que foi aprovada agora no final de outubro, e ela é bem clara. Esses alunos neurodivergentes, que já têm lá o CID, o DSM está lá registrado com esse laudo. Então, esses alunos com deficiência de TEA, TDAH, todas as deficiências, não há necessidade de você estar com esse relatório para a escola. O que é que vai acontecer com as escolas a partir de agora? É estudo de caso. Então, todos os psicopedagogos, os neuropsicopedagogos, eles têm por obrigação, dentro da escola, dentro da unidade escolar, seja ela privada, seja ela municipal, seja ela estadual, a esse profissional, juntamente com a equipe de professores, fazer o estudo de caso para ver se ele necessita de uma ajuda com relação ao apoio de um AT, do atendente pedagógico, para fazer as intervenções e mediações. É o que necessita. E esse laudo existente, ele vai ficar lá, no histórico, porque é para sempre. Permanente. De uma vez que foi lá colocado que ele é um TEA, que ele tem um transtorno opositor desafiador, é sempre. O que vai acontecer no decorrer das suas estimulações com os profissionais, ele vai avançar, ele vai desenvolver as habilidades, mas ele não vai deixar de ser TEA. Entende? Então, com esse novo regimento, André, com essa nova legislação, ela dá direito para a escola estar ali fazendo o estudo de caso para fazer esses estímulos. Então, vai ser bom, e é bom, sim, maravilhoso. E aproveitando esse gancho da desburocratização, Thelma, você tem uma proposta que ataca exatamente isso, né? Como o protocolo de acolhimento ao aluno neurodivergente, como é que isso funciona na prática das nossas escolas aqui no estado de Sergipe? Veja, nas escolas particulares, primeiro protocolo de acolhida, assim que esse aluno chega na escola, é feita uma anamnese. Depois dessa anamnese, a gente passa a acolher toda a família e daí fazer um encontro da equipe multidisciplinar. Thelma, e se por acaso aquele estudante ele não tem uma equipe? A gente vem com a família para poder começar a fazer o estudo de caso e entrar com as mediações e intervenções pedagógicas. Temos também um foco no projeto social, né, de consultoria para as escolas públicas, não é isso? Sim. E assim, eu estava fazendo um apanhado, né, com relação a alguns municípios do estado e fiquei muito feliz em ver alguns municípios já fazendo um trabalho bem interativo.
né? Já temos isso chegando no interior do estado também. Nós temos em alguns interiores já equipes, né, com grupos já, onde tem casas de apoio, fazendo todo o processo para ajudar esses alunos neurodivergentes e as famílias também. Que bom que essa consciência já está chegando também no interior do estado. Está. Isso é importante, porque é muito bom saber disso, né? Porque Sergipe precisa de soluções práticas, né, que conectem a técnica com a nossa realidade social. Isso é muito importante. Pode ter certeza que no lugar que nós tivermos, depender de mim, a gente vai poder lutar muito para que esses protocolos de acolhimento virem políticas públicas de Estado. Isso é importante. A gente tem que fazer com que os protocolos virem políticas públicas. Os protocolos de acolhimento, eles não podem ser pontuais de uma gestão, de um governo. Ele tem que ser uma política pública de Estado, como deve ser. E precisamos de centros regionais de apoios pedagógicos. Da mesma forma que defendemos aqui as policlínicas na saúde, para que o pai que mora no interior não precise, né, de vir até Aracaju só para, né, saber como lidar com a educação do seu filho autista. Então, isso é importante, né? A gente precisa levar esse tipo de acolhimento, de atendimento, né, para o interior do estado, regionalizar, né, porque a gente facilita o acesso do pai, facilita, né, o tratamento. Né? Essa coisa de ter que trazer para Aracaju, isso é muito complicado, isso é muito difícil. Muitas vezes os pais não têm nem condições e têm que se sacrificar para trazer para Aracaju quando poderia fazer esse atendimento lá de forma regional. Sim. E aí eu vejo isso à distância que eu digo mais na frente. Eu vejo essa conexão, esse pensar, essa construção, né, da população, dos gestores maiores, a política pública mesmo, já em construção, pensando nesses estudantes lá na frente. Isso. Né? E pensar no futuro, né? Sim. Não é pensar só no presente. Essa política que precisa ser construída pensando no amanhã também, como você bem colocou, nesses estudantes, né? Porque eles são estudantes hoje. Né? Mas amanhã eles vão estar no dia a dia da vida, né? Na luta, né? pela vida. Isso nós temos que pensar no presente, mas também com olhar no futuro. Tem uma curiosidade. A gente fala muito da questão das escolas, mas as famílias são parceiras das escolas, as famílias desses alunos neurodivergentes, eles também fazem essa interação, são parceiras das escolas. Como é essa relação família e escola? Olha, André, nós temos duas vertentes aí. Nós temos aquele pai que ele tem aquele sofrimento, que ele não tem o conhecimento, que ele vive com aquela dor. Nós temos o outro lado, aquele pai que tem o conhecimento e vive sem a dor. Então, tudo ele exige sem saber e tudo coloca a lei. Mas a escola sabe das leis. Então, nós temos aí duas vertentes. Nós temos aqueles pais que apoiam, que ajudam, que dão as mãos realmente à escola, porque é uma comunidade. E temos aquele pai que é mais sofrido, que não entende, que não consegue buscar por não ter também condições. Por não ter conhecimento, não ter condições. Conhecimento e condições financeiras também. E como você bem colocou, essa falta de conhecimento, de condições financeiras, e não ter essa parceria com a escola, né? Não ter essa parceria com a escola. Mas isso também reflete dentro de casa a relação desse pai com esse aluno também, com essa criança, né? Porque o aluno na escola, mas é o filho dentro de casa. Isso também tem reflexo dentro de casa, no seio da família? Tem reflexo, muito. Primeiro que esse pai, ele não sabe o caminho que seguir. Ele não sabe como ajudar, ele não sabe como trabalhar. A única forma que ele aprende a lidar, vamos dizer, um aluno com TEA a nível de suporte 2, que é aquele comportamental super desregulado, ele consegue manter uma comunicação funcional com aquela criança, mas ele não sabe fazer os manejos. E aí é onde entra a importância dessa equipe multidisciplinar para fazer os ajustes. E a escola, ela dá esse suporte, ela dá esse direcionamento. Mas essas equipes multidisciplinares são equipes da escola que dá esse suporte, esse direcionamento. Mas, em relação ao poder público, Thelma, equipes que possam dar esse suporte também aos pais? Eu vejo que o Estado, o município, eles estão mais preparados com esse recurso humanitário também do que a escola particular. Porque o investimento é grande. E nós sabemos que o Estado ele investe bem mais com relação a esse recurso humano. Embora que esse recurso humano eles têm,
O Estado tem, mas eles não estão tão preparados quanto deveriam. Porque precisa de quê? De formação continuada. Que é aquilo que a gente falou um pouco aqui. Aquilo que nós falamos anterior. Lá no chão da sala. No chão da escola. Para Para ver os percursos, os caminhos, para poder atingir esse público. E conhecer na íntegra todas as demandas, habilidades, deficiências, para alcançarmos o sucesso desse estudante. Thelma, nós sabemos, né, que nós temos alguns casos, né, de alunos que têm um nível 3, não é isso? Isso. Um nível 3, e muitas das vezes ele tira uma roupa, ele é mais agressivo. Como é que a escola se comporta com esse tipo de aluno? Qual é o protocolo que a escola deve fazer em situações como essa? Veja, André. Primeiro, logicamente, se ele desorganizou naquele momento, ele já vem desorganizando. O que é que a escola faz? A escola protocola todas as incidências, todos os momentos, certo? Chama a família. Hoje, Joãozinho desorganizou dessa forma, fez isso, fez isso, fez isso. Eu quero a equipe. Chama-se a equipe que ele tem fora. Ele não tem psicólogo. É comportamental aí. Esse comportamental precisa estar regulado. A escola sozinha não vai. A gente vai e notifica novamente. Vamos dizer que eu notifiquei aí umas 5 vezes. A escola não tem como ficar uma manhã inteira com esse estudante ou uma tarde inteira. Então, diante da legislação, é permitido reorganizar o horário desse estudante neurodivergente. Ele não precisa ficar na escola a tarde inteira ou a manhã inteira, porque ele precisa de um apoio emocional. Então, logicamente, o que a escola vai fazer? Chamar a família, estruturar, apresentar que ele está desorganizado emocionalmente, que ele não tem condições de ficar na escola e reduz a questão curricular dele. Mas, Thelma, veja, chegamos ao fim, né, de mais uma Conexão Sergipe. Hoje, com a certeza absoluta, né, de que a educação inclusiva é o único caminho para um Estado mais justo e desenvolvido, não pode ser diferente disso. Não é? Então, eu quero lhe agradecer muito aqui pela sua presença, lhe agradecer muito pela clareza, né, das suas explicações e pelo seu trabalho, né, que é fundamental, né, pelas nossas crianças. Então, Thelma, fica aqui a nossa gratidão. Eu acho que essa é uma luta que tem que ser de todos nós, não pode ser uma luta isolada, não pode ser uma luta só sua nem minha, tem que ser uma luta, né, de todos os segmentos da sociedade, né, daqueles que podem ajudar, do segmento empresarial, comercial, do poder público, né, das prefeituras do interior, do governo do Estado, de deputados, senadores, enfim. É uma luta de todos nós, né, de todos nós. A educação, ela tem que ser inclusiva e tem que ser para todos. Então, eu gostaria aqui, né, já de lhe agradecendo, mas também, né, aqui deixar, né, o nosso Conexão Sergipe aqui à sua disposição para as suas considerações finais. Agradecer a você pelo convite, por estar aqui, né, e deixar uma mensagem para o público, né, dizer que essa conexão ela é importante, né? Inclusão é isso, é estar em conexão, é buscar ter um olhar com o novo, ter um cuidado de olhar os detalhes desse estudante, desse pai também, que precisa ser acolhido, porque cada pai ele traz consigo uma dor. E nós, enquanto cidadãos, precisamos respeitar essa dor e acolher. E é nessa conexão do social com a comunidade que podemos crescer. Com certeza. Obrigada. Gostei, viu, da conexão do social com a comunidade. E, como você bem falou, também é importante, né? O acolhimento não é só para a criança, né? É para os pais também, né? Que cada um carrega ali a sua dor, a sua luta, né? E a gente sabe que não é fácil. Mas, meus amigos, educação nunca é gasto. Muito pelo contrário. É o maior investimento que podemos fazer. E a educação inclusiva é, acima de tudo, humanidade. Se você vive esta realidade na pele, se enfrentou dificuldades para matricular o seu filho, ou se é um educador que precisa, né, de mais apoio, comente aqui nas minhas redes sociais. Eu quero ouvir a sua história, conhecer a sua dor e tentar, de alguma forma, ajudar através de políticas públicas. Por hoje, vamos ficando por aqui. Lembrando que esse programa já está disponível, né, na íntegra no meu canal no YouTube, youtube.com/AndreMoura.se. Assista, compartilhe no grupo da família, dos amigos e vamos juntos construir um futuro mais inclusivo. A todos vocês, um forte abraço, Thelma, muito obrigado mais uma vez. A sua entrevista aqui foi muito importante, esclarecedora, né? E fiquem todos com Deus. Até o próximo domingo, às 8h30 da manhã, com Conexão Sergipe, aqui na sua TV Atalaia.